Então, eu sou Carmen Luz. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer como apresentação é que eu sou também egressa da Martins Pena. Eu estudei lá, muito jovenzinha, já fazia dança e teatro na periferia do Rio de Janeiro, mais propriamente na Zona Norte, na Baixada Fluminense. E meu sonho era estudar na Martins Pena. Então eu fiz prova, passei e estudei lá. Então estou super feliz de a gente poder conversar, né? E, bom, trabalho como coreógrafa, como cineasta, como artista visual que sou, curadora independente. Eu transito nessas áreas do teatro, da dança, ganho a minha vida basicamente como coreógrafa e transito aí nessas áreas todas, sempre tendo o corpo como o eixo central, né? Que também é o eixo central da dança, do teatro, ou seja, do humano, né? É o nosso corpo. Então é isso, acho que tá bom, né? O resto, aí vocês dão uma gugada lá, tá? Aí tem esse papo, né? Me sigam no Instagram, dê uns likes, vê se tá funcionando. Então, nossa história começa assim, as cadeiras eu já expliquei lá no início do filme, não vou me repetir como é que ele aconteceu. Mas desde muito tempo, Nanine e eu temos a vontade de trazer para o teatro o audiovisual, não como ele já é feito, que tem artistas como a Cristiane Jatahy, não sei se vocês já ouviram falar dela, uma atriz que agora é uma diretora, que agora está na França, residente na França, porque ela sempre trouxe muito audiovisual para o teatro dela, né? É um espetáculo muito das duas linguagens. Mas a gente queria poder levar o teatro para o Brasil, para comunicar com o público que nunca assistiu o teatro. E na PTR, a gente teve esse momento, essa experiência, que a gente entendeu que famílias inteiras se reuniam num cantão do Brasil, nunca tinham assistido teatro, compravam um ingresso no Simpla, faziam um café da tarde e assistiam o espetáculo teatral. Então, a gente viu aí essa grande possibilidade de chegar ao público que não tem acesso. E nossos projetos, a partir de agora, meio do Nanine, serão sempre assim, o audiovisual e o teatro ao vivo, a mesma montagem. Né? Não o teatro gravado, não, porque a gente acha que o teatro gravado ele tem os pecados, então a gente pretende sempre fazer o teatro ao vivo e o audiovisual. A gente tem um projeto agora com o Gerald Thomas, que ele está escrevendo, que já vai ser assim também. O que a gente está tentando com esse diálogo, justamente com os jovens, é fazer eles entenderem que o teatro ele precisa mesmo renovar, ele precisa chegar ao público. A gente tem há 15 anos atrás, a Globo fez uma pesquisa e identificou que as pessoas não se sentem confortáveis para o teatro, não sabem o que vestir. Isso há 15 anos atrás. Agora já não tem nem mais interesse, então a gente tem que realmente renovar essa plateia, tem que comunicar com as pessoas. Então eu queria um pouco que a Carmen contasse da experiência dela no Prêmio APTR especificamente, porque é o que diz respeito a esse momento, né? Você pôde ver muita coisa que, enfim, a gente não teria condição. O que a gente identificou lá na PTR, nesse tempo de pandemia, foi uma coisa bonita, assim, eu penso. Primeiro, essa fome, né, que nós artistas das cênicas temos, né, de realizar. Vocês são estudantes, mas esse papo de estudante de teatro é uma coisa meio assim, porque, na verdade, todo mundo que é estudante de teatro já faz teatro, né? Sempre fez teatro e a escola entra com alguma coisa que, às vezes, a gente mesmo não sabe o que é. Às vezes é um desejo de encontrar umas pessoas como nós,
né? Às vezes é um desejo de encontrar professores que nos deem dicas ou até nos ensinem coisas que a gente não sabe. Às vezes é um desejo de formar grupo, por isso que a gente vai para as escolas, né? E lá, na PTR, a gente viu assim, nossa, quanta gente tem um desejo enorme de que a sua arte não morra. Porque era disso que se tratava naquele momento, né? Era, bom, se a gente é artistas da cênica, ou seja, que a gente trabalha com o nosso corpo em situação de contato, se a gente vive dessa experiência de encontrar o público, né? O que vai acontecer agora? Que a gente está fadado a não poder encontrar ninguém, onde a gente tem que ficar isolado. Isso foi um momento de uma crise absoluta para o nosso, digamos, o nosso setor, mas eu diria um pouco mais a nossa alma, né? Cada um de nós, o que a gente vai fazer agora? Eu me lembro que tinha gente que dizia assim, nossa, o teatro vai morrer. O teatro vai morrer e a gente não pode mais encontrar. E aí eu acho que muitos de nós, nesse desejo de não deixar o teatro morrer e também de não morrermos como artistas, começou a lembrar de algumas experiências, não é? Principalmente que o audiovisual está aí e de uma forma muito simples. Ou seja, todo mundo tem o celular, todo mundo tem uma câmerazinha e, basicamente, a geração de vocês, talvez a geração, algumas um pouquinho antes da de vocês, já nasceu com uma câmera na mão. Né, registrando alguma coisa. Estou vendo até, por exemplo, ele foi meu colega na escola de cinema. Né? Eu digo meu colega que eu já estava dando aula lá, a gente se conheceu, mas ele aprendeu lá e viu que há muito tempo, né, as pessoas começaram a ter câmeras muito leves. E esse fato de ter câmeras muito leves e muito mais baratas propiciou que as pessoas começassem a dominar a linguagem do audiovisual, até mesmo autodidaticamente, digamos assim, porque tem um olho e tem uma câmera, aprende no manual e sai fazendo. O que a gente identificou nesses anos de pandemia é que aquele susto inicial que os artistas cênicos tiveram. Bom, se a gente grava, a gente mata o teatro, mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não sabe muito bem? Aquele primeiro susto provocou, como todo susto, um excelente deslocamento, porque começou-se então a fazer no teatro experimentos numa interseccionalidade, vamos chamar assim, da cena com a máquina. Então, aprendeu-se a fazer em espaço muito pequeno, a colocar a câmera e sem trair a cena, mas experimentando outras maneiras de fazer, né? Eu vendo pela segunda vez o teu filme e eu cometi fiquei tão emocionada com vocês que cometi uma gafe terrível, terrível, principalmente para a tradição, para a minha tradição, que é aquela tradição que deve celebrar as pessoas que vêm e vieram antes de nós. Então, Nanine, saudação a você. Então, naquele momento, era muito importante a gente ficar absolutamente ligados e ligadas de que alguma coisa poderia sair dali, né? Bom, desafio não é uma palavra nova para nós das cênicas, né? Não é. Mas o medo da câmera ainda continuava ali. Eu lembro dos primeiros trabalhos que eu vi
E nem foi no prêmio, mas foi naquele momento ali que o Itaú, que foi o primeiro, né, o Itaú e o Sesc, de colocar, né, o teatro em casa. Né? O primeiro trabalho que eu vi foi do Galpão. Olha, todo mundo conhece o Grupo Galpão aqui, né? Vamos nos colocar na situação do Galpão, né? Fazendo aquele exercício com a câmera. Né? E a partir daí, muitos outros a Renata fez. O que me parece que você faz, Fernando, você e Nanine, essa obra, é um pouco mais, e eu estou sendo gentil para falar, ou até imprópria para falar que é um pouco mais. Na verdade, estou fazendo cinema. Ali tem um desejo eu diria, assim, tentando conceituar alguma coisa, né? Um cinema teatral. Alguma coisa que é cinema, mas que ele é absolutamente teatro. A ideia da gente é essa. Né? E a gente fica ali dançando, digamos assim, entre uma coisa e outra. E às vezes, nas duas coisas, integradamente, como o teatro hoje, ele anda se revelando. A gente raramente hoje vê uma peça de teatro sem pensar que ela é mesmo um exercício de linguagens integradas. Aí vocês podem dizer, como estudantes que vocês são, né, de teatro, assim, Carmen, desde quando o teatro não foi uma linguagem integrada? É isso mesmo, ele sempre foi. Só que hoje isso é muito explícito. Isso, assim, é algo que não dá mais para se esconder. Principalmente porque agora entra a máquina e somos nós que controlamos essa máquina com o pensamento aí já completamente integrado de pessoas que exercemos o papel de pensar tecnologicamente. Né? Então, lá nos primeiros exercícios das peças que vi na PTR, acho que os outros colegas do júri talvez dissessem a mesma coisa que eu estou dizendo, né? Ainda foram registros. O que a gente quer do audiovisual também, a gente faz uma diferença, por isso que talvez Fernando tenha falado que o trabalho que você fez não era um teatro filmado. Porque o teatro filmado, ele está naquela categoria do registro, né? Então, é que nem festa de casamento. É que nem festa de 15 anos. Eu boto lá a câmerazinha, chamo o cara, né? Ou então chamo o cara... Ele cobra um dinheirinho assim, vai lá, filma a festa. Ou então, quando a gente quer mandar a nossa peça para o festival de teatro, a gente vai lá, coloca uma câmera e o cara faz em plano aberto, porque não pode editar, nada disso. E a gente vai lá. Era um pouco isso. Depois, a coisa foi ficando mais encorpada no sentido de que, ora... Se a gente precisa mostrar o nosso trabalho agora para todo mundo e de uma forma que chegue nas pessoas, a gente precisa dominar não só o nosso ofício teatral, não só o da cena, mas também o da cena filmada. Como é que a gente faz isso? E os grupos foram fazendo uma coisa muito bonita. Os grupos, as companhias, os produtores, uma coisa muito bonita, que foi não mais separar, não é, os setores. Ou seja, o teatro, então, ganhou uma outra possibilidade de encontro. Né? Então, hoje você vê, num trabalho como esse... observando a ficha técnica, não é? A gente vê o que é. Se vocês forem ver qualquer peça dessas filmadas que eu tive a oportunidade de ver, né, do Brasil inteiro, você vê lá a ficha técnica, né, de trabalhadores das artes
dos diversos setores, mas todo mundo com um único objetivo, que eu penso nesse momento foi o de salvar o teatro. Sim. De mostrar a arte, né? De deixar registrado um momento muito difícil que o país vivia, né? O mundo vivia por causa da pandemia, a gente vivia por causa do governo, que lutava bravamente para destruir a cultura. Então nós tínhamos dois inimigos aqui no Brasil para tentar para enfrentar. E essa força que a arte tem, que o teatro teve, foi muito impressionante, porque tem registros realmente muito fortes. O próprio teatro aqui Teatro do Leblon seria, não sei mais o nome, mas enfim, Petra talvez. Enfim, a Ana Beatriz Nogueira, que é uma atriz produtora muito importante, muito forte, ela organizou um tipo de produção onde as pessoas iam para o teatro, um ou dois espectadores, e ela distribuía várias câmeras para você poder ter... Os cortes eram feitos na hora, era um espetáculo ao vivo, porém com cortes feitos na hora. Isso era uma linguagem. O próprio Grupo Galpão ele fez uma coisa quase TV, né? Porque eram esquetes interligados. E resultou interessante também. Então teve coisas muito ricas mesmo. A Márcia Dias, que é outra pessoa que está conversando com a gente aqui, também faz parte da PTR e ela é curadora do Tempo Festival. Também nos trouxe coisas muito importantes, porque como ela é curadora, as pessoas do Brasil todas já estão acostumadas a mandar material para elas. Então ela conheceu muita coisa e trouxe para a PTR. Então a gente teve essa experiência muito rica. E aí a minha batalha é assim, vamos continuar a fazer coisas parecidas, porque isso tem que ficar. A gente não pode achar que isso foi momentâneo, porque a gente tem que trazer um público que não vai ao teatro. A realidade do teatro hoje, a gente tem um público de musical, né? A verdade é essa. E um público de comédia, entendeu? Mas o teatro que eu gosto, né, que o próprio Nanini gosta de fazer também, que é um teatro que incomoda, que questiona, trazer grandes autores nacionais ou estrangeiros, trazer grandes ideias para serem debatidas. Isso é mais difícil você chegar no público. A gente tem que realmente, por isso que talvez nós dois tenhamos esse ímpeto de fazer as duas linguagens, porque a gente sente que nos últimos anos os nossos espetáculos ficaram restritos aos centros culturais, que são as pessoas que querem realmente assistir à arte, ter essa troca. Então, está na mão do jovem, por isso falar com as escolas, provocar essa mudança. Porque vocês têm o estudo, que vocês estão começando agora, e vocês têm justamente a câmera na mão. Vocês mais que ninguém estão acostumados com ela. Vocês vivem eu também vivo, né? Não sou só vocês. Nas redes sociais, enfim. Então a gente está o tempo todo comunicando ali. Então a gente sabe que é por ali. Eu às vezes recebo um registro lá acho que é do celular que fala: você ficou 8 horas ontem no celular. Então a gente está... É um terço da nossa vida, a gente está com essa máquina. Então por que não chegar com o teatro por ali? E chegou e foi bem sucedido. Então, a ideia é essa, que eu queria ter para vocês. Eu queria que vocês falassem alguma coisa, lançassem coisas também, porque é importante ouvir de vocês. Quem quer falar alguma coisa? Alguém quer? Eu gostaria. Ótimo. Tem um microfone aqui, porque ele vai estar, como ele está registrando, aí, senão você fica sem áudio lá depois para Sou Tayara, sou aluna da Martins, me formei já há um tempo. Conheço a Carmen Luiz indiretamente, porque sou amiga da Samara, fui da turma dela. Então, você viu Reza? Exatamente. Acho muito importante isso que você falou, principalmente trazendo na escola, no sentido da gente como artista se reperguntar também sobre a democratização de acesso, né, do teatro. E como a gente, enquanto produtores, enquanto artistas, faz chegar ao teatro não só levando a lugares diferentes, mas também trazendo um pouco diferente, né? Eu fiz muito tempo parte de grupo, eu sou enraizada em grupo, eu gosto de teatro de grupo, e a gente sempre debate muito que o teatro, principalmente no Rio, está muito concentrado em 1% da população. A gente alcança hoje 1% da população carioca e fluminense. É importante que a gente mude esse cenário. E mudando esse cenário, seja por meio de outras linguagens, descobrindo possibilidades, ou então mesmo, ou a gente indo a locais, ou então a gente formando uma produção
que consiga, de fato, alcançar esse público. Hoje em dia, eu tenho trabalhado com isso, que a gente até deu o nome um pouco de ciência do não público, na verdade é uma formação de público, que é uma formação que a gente conversa com ONGs, seja pelo Eu Faço Cultura, né, que é um centro bem importante hoje em dia, mas também pela PAI e outras organizações que estão se estabelecendo, para que a gente consiga que essas outras que ONGs, ou então que comunidades como a ONG da Vacina, como a ONG da Maré também, que a gente se filie às comunidades e também a alguns centros que tragam essas pessoas, que a gente disponibilize ônibus. Então, cada vez mais que a gente consiga que os editais ou que as leis de incentivo, que os fomentos disponibilizem também transportes, não só para os trabalhadores da cultura, mas também para o público. Que isso faça com que a nossa acessibilidade cultural seja, de fato, efervescente, né? Isso é uma coisa que eu acredito que a Escola Martins me ensinou muito, como a gente consegue, de fato, trazer esse público e não só trazer pessoas que nunca foram ao teatro, pessoas que vão por última vez ao teatro, mas a gente também trazer o teatro com função de transformação social. Como a gente também se transforma como artista, mas a gente traz esse público para esse teatro que você falou, que é um teatro que me agrada também, que eu gosto de fazer, que eu acho importante, principalmente nesse momento de reconstrução brasileira. A gente está num momento agora de luta, de reconstruir esse Brasil. É uma luta constante e a Martins está nisso, né? A gente hoje vê a escola caindo, literalmente. Então, como que a gente também rompe essa barreira do público para chegar às outras pessoas e saberem também a situação que a Martins está passando e como que a gente hoje se estabelece como cidadãos, né? Que somos e que podemos transformar, de fato, o nosso fazer teatral, nosso fazer artístico, nosso fazer humano. Essa questão é bem importante mesmo, porque assim, a gente tem, né, como todas as produções, a gente quando faz um preenchimento de uma lei de incentivo, está lá colocada as contrapartidas, né, sociais, contrapartidas de formação, e todo mundo procura, todo produtor procura cumprir, mas é muito difícil, né? E aí dessa vez a gente pediu para a ajuda para que ela nos fosse atrás dos alunos de teatro. Por que o teatro, por que as escolas de teatro não chegam aos nossos espetáculos? Porque quando você vai procurar fazer essa formação de plateia, aparece uma ONG, que é uma ONG mais ou menos, que vai chegar umas senhoras, que depois vão para o churrasco, enfim. É muito doido isso, entendeu? Então a gente tem o governo estabelece um critério de formação de plateia e de contrapartida social e também de fomento da arte, e a gente não consegue usar. Então eu falei que isso não pode continuar. A gente tem que romper com isso, vamos procurar as escolas, mas é difícil, porque assim, a gente teve aqui a adesão da Martins Pena, mas as outras escolas públicas não têm esse trabalho que vocês fizeram, por exemplo. Assim, solta lá no Instagram e quem quiser que procure. Então não tem essa troca. Agora, o que eu penso, por que a formação, por que a escola não quer trazer o seu aluno para a arte, para ele ver como é que é feito? Porque assim, eu sei que aí, falando pelo outro lado, que a questão do audiovisual é muito forte, principalmente a TV, né, aqui no Brasil, mas você ter contato com o que os artistas produzem, porque no teatro é que eles se produzem, é que eles colocam suas ideias, e é importante que você, por exemplo, você faz grupo, o grupo já vem com essa ideia, mas o artista que não se adapta para um grupo que quer fazer sua carreira, ele tem que entender qual é o universo dele, quais são os seus pares, começar a se produzir. Então, essa vivência para o aluno das escolas de artes cênicas, acho que seria muito importante, essa troca entre produções e as escolas. A gente conseguiu com a Martins Pena e conseguiu com a CAL, que é uma escola particular, que eles viram com outro formato, não o mesmo formato de vocês, mas que também a gente está tendo, a partir de amanhã, uma chegada da CAL aqui. Mas a Unirio e a UFRJ ficou meio solto, o que é uma pena, né? Olá, boa noite.
Acho que muitas questões foram tratadas e o que eu vou dizer não é para contradizer também, acho que é somando. Só um pouquinho mais alto do microfone, não, então só para cá. Tá, projeção, né? Vamos lá, Martins Pena. Mas só acho que uma forma de articulação e não pensar necessariamente solução do transporte. Eu venho da Maré, né? O teatro que eu fiz grande parte é lá. E o que eu mais vejo de movimento é que famílias e famílias entraram no teatro pela primeira vez porque os seus filhos estavam em projetos fazendo peça, fazendo arte, sendo artistas em geral. E o que eu percebi desde nova, ainda nova, é que esse movimento crescente de adesão vem muito mais de eu me vejo, então eu vou, do que necessariamente ser levado lá. E aí, sobre, por exemplo, que pessoas possam acessar esse trabalho lindo, com todas as complexidades, informação de público, eu fico pensando também um movimento contrário mesmo. O espaço do Museu da Maré, que é o espaço que eu tenho maior acesso, que me formou como artista, enfim, ele sente muito isso, às vezes, né? A gente fica assim, levar as peças para fora para poder alcançar a Zona Sul, alcançar outros espaços. Só que a Zona Sul não alcança a gente, sabe? Quantas pessoas saem das suas casas, aqui no Leblon, na Gávea, não sei o quê, e vai lá no Museu da Maré, que não é absolutamente dentro da favela, é um lugar acessível para assistir um espetáculo de gente que está correndo muito atrás há muito tempo. E mais um comentário sobre isso, né, de essa relação do teatro com o audiovisual, também partindo da minha experiência, mas também analisando outros tipos de grupo. Antes da pandemia, a gente já estava flertando um pouco, né, com essa necessidade, como artistas, de alcançar mais gente. E aí teve um flerte, vou citar alguns assim, mas a Companhia do Latão, a Ópera dos Nossos Vivos, enfim, umas coisas que já eram esse cinema teatral, que já era gostosinho, né, da gente sentir, né, em várias questões. Só que, da perspectiva do teatro favelado, a gente fazia muito isso porque a nossa relação de alcance também era com o nosso celular, exatamente o que vocês falaram. E aí, só esse diálogo, assim, acho que a pandemia deu uma lente de amplitude, mas eu queria entender também para vocês que já estavam com esse contato com câmera, né, com essas coisas que rolam um distanciamento econômico mesmo da gente, e como é que foi essa transição para vocês, assim, porque pra gente, na favela, a gente estava fazendo celular, de alguma forma. E aí, como foi essa relação do teatro e cinema para vocês, sem ser pelo improviso, necessariamente, né, mas isso pensado, calculado. Eu vou tomar um pouquinho que eu já falei lá atrás, só porque eu me perco. Esse projeto é um projeto que vem desde os anos 70, da Camila e do Nanini, de encenar essa peça. E nunca conseguimos fazer por causa da agenda dos dois, e chegou esse momento da pandemia, eu e o Nanini já tínhamos a ideia de fazer o teatro também no cinema, de alguma forma. A gente não tinha linguagem ainda, a gente não sabia como, mas a gente queria chegar nesse lugar. Nesse momento da pandemia, a gente viu que era o ideal, porque assim, não podia ter público, né? A gente tinha essa peça de 2 atores, e mergulhei nesse texto profundamente. A questão dos recursos, aí vai um parênteses, porque assim, a gente não tinha lei de incentivo, a gente não tinha um projeto, né? A gente não foi interrompido. O projeto nasceu na pandemia. E aí, Nanini e eu falamos, vamos investir um dinheiro que a gente tem para fazer esse trabalho, que era teatro e audiovisual. E eu fiz um orçamento completamente fora da realidade, e fomos para a rua. Como estávamos na pandemia e a gente tem muitos parceiros de longa data nas artes cênicas e também no cinema, a gente conseguiu regimentar pessoas por um valor de cachê que não era a realidade, nunca foi. E também a gente tinha muita vontade de estar trabalhando, todo mundo. Então a gente conseguiu um momento mágico com esse texto, com esses 2 atores, de realizar um projeto muito abaixo de um valor de um audiovisual, muito abaixo. Era teatro, enfim. E a gente tem ali, na zona portuária, o antigo Galpão Gamboa, que recebeu muita peça, a gente tinha muita mostra, festival, a gente teve um festival de teatro de comunidade, enfim, a gente sempre esteve muito ligado nisso, e tinha a opção de gravar lá no Galpão Gamboa. Estava na nossa cabeça, era um custo zero de locação de espaço. Só que, paralelo a isso, a gente fez um projeto para a lei de incentivo para fazer o teatro.
E no meio do processo eu vi que, como estava a pandemia, eu coloquei como duas opções, que a gente teria a peça ao vivo e a filmada. A filmada era justamente para poder soltar nas mídias, né, nas plataformas. E o Ministério acatou, a gente fazia as duas entregas, e uma captadora conseguiu captar um dinheiro com a Porto Seguro para a gente, graças a Deus. Porque aí o nosso orçamento continuou baixo, mas ele agora tinha um aporte bom para que a gente pudesse contratar equipamento, porque a gente não teria quando a gente contratou a equipe de uma forma com valores muito simbólicos, a gente garantiu para eles, que é o que a gente sempre fez, que como produtores nós daríamos condições de trabalho. Então esse dinheiro que surgiu deu para que a gente desse condições para que esses profissionais fizessem a melhor forma o trabalho deles. Só que esse dinheiro não saiu, ficou preso lá. O Bolsonaro prendeu não só o nosso, mas de um monte de gente. Então a gente produziu com o dinheiro que a gente tinha com empréstimo e com a garantia das pessoas que confiavam na gente de serem pagas depois. Mas efetivamente, mesmo para um projeto barato, ele é um recurso alto, né? A gente gastou para fazer esse filme o que uma produção média de teatro gasta para ficar alguns meses em cartaz e tal. Mas existia esse desejo de fazer. A gente sabe que sem lei de incentivo é muito difícil fazer arte, né? Claro que você tem uma experiência nas zonas mais periféricas, onde você é obrigado a se reinventar o tempo todo, né? E evidentemente que a gente já fez isso também, né? A carreira teatral, acho que ela é muito isso para quase todo mundo, né? Por mais que você pegue um grupo, digamos, até da Zona Sul, você tem que inventar um dinheiro para fazer aquilo. Você tem que fazer uma vaquinha. Não é fácil para ninguém. Claro que tem as dimensões, mas não é fácil. Então, acho que assim, o importante para vocês, para todos nós, é ficarmos atentos às leis de incentivo, porque isso é importantíssimo. Sem elas, fica muito difícil fazer. Né? Agora, amanhã está abrindo a SALIC, né? que vamos poder voltar a escrever projetos. A gente tem projeto também preso na Ancine, nada disso estava funcionando. Então agora a gente tem que correr atrás disso. O Rio de Janeiro, na gestão aqui do Faustini, ele transformou o FOCA num projeto que é muito atento para a periferia, muito importante, muito legal. Então, batalhar para que isso continue com a nova gestão, né? Porque a tendência é mudar. A tendência é mudar. O Faustini tinha um perfil e agora o perfil do secretário é outro. Claro que eu acho que não vai deixar desassistido, mas não é a mesma coisa. E aconteceram fenômenos que aí, ao contrário do que você colocou, que eu entendo das pessoas irem para levar os espetáculos, mas é porque é custoso, né? Você não tem garantia de público, mas realmente os teatros da Zona Sul e do centro da cidade estavam com espetáculos que vinham de outras regiões do Rio de Janeiro. Foi muito bonito. Você via o Teatro Ipanema com fila na porta de um público que nunca foi ao teatro. Porque é importante que esse público que nunca foi ao teatro venha conhecer e poder se fascinar com isso, né? E nessa experiência que a gente tinha lá no Galpão Gamboa, tinha muito também essa situação. Você levava grupos que a cidade não conhecia, mas as pessoas do redor iam assistir. Então eles recebiam a gente todo o Rio de Janeiro, porque iam prestigiar o grupo que era da região. Era lindo. A gente fez na época das Olimpíadas, a prefeitura lançou um edital, que era um edital curto, mas para acontecer durante o mês das Olimpíadas. E nós fizemos um que a gente intitulou como Comunidade em Ação. E trouxemos 4 grupos de comunidades. Foi muito bacana, foi um festival lotado, cheio de gente com alegria de estar ali, de ver espetáculos. Então, essa troca tem que ser promovida mesmo. E está mais na mão de vocês jovens do que de quem já está aqui. Não tem jeito. Né? Porque a cabeça é outra. Acho que quem está chegando agora já entende melhor essa necessidade de se colocar, de trazer a sua arte. E acho que, enfim, acho que é isso. Eu fico falando muito, né? Falo um pouco, cara. Não, tem muitas... Então, de repente, tem muitas coisas que você falou, Fernando, que me chama a atenção. Talvez devesse pontuar. Em primeiro lugar, assim, eu acho que para a grande maioria é assim mesmo.
né, a dificuldade é enorme. Mas a gente não pode esquecer que também há os herdeiros. Em qualquer área há os herdeiros. E esses herdeiros não fazem teatro como a maioria faz. Isso é uma coisa. E é importante a gente não perder essa perspectiva, né? A outra coisa é que me parece que a gente precisa forçar políticas públicas para que se construa bons teatros nos subúrbios, seja nas comunidades. Precisa se construir bons teatros, porque quando se construir bons teatros, aquelas pessoas que fazem teatro, que são oriundas das periferias, elas vão gerir aqueles teatros. E aí a Zona Sul vai, porque os artistas da Zona Sul irão. Aí começa uma outra briga, aí começa uma ótima disputa, não é? Nesse sentido, não só por espaço, mas por narrativas, né? Então, tem uma luta aí que por que, por exemplo, teatros como Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, como o de Campo Grande, que é agora Arthur Azevedo, né? Por que são teatros que estão sempre capengando, a maioria das vezes fechados? O que acontece? E por que não há construção de novos teatros? Você entende? Então, acho que está na hora da gente começar a pensar sobre isso e falar isso nos fóruns. Para mim, isso é uma questão sem etarismo. É uma questão de que nós, com todas as gerações, pensando o que, afinal de contas, a gente deseja como futuro para as artes como um todo, né? E aí, pensando no teatro, é mais problemático ainda, porque o teatro ele tem uma tradição, né, lamentável, que é da penúria, não é? Por que tem que ser da penúria? Sabe? Porque historicamente não tem as tecnologias, não é? Não é aquela arte que vai vender cara pra caramba para colocar na parede. O que acontece conosco, né? Que ofertamos o nosso corpo, as nossas ideias para um lugar de encontro? O que acontece com a nossa arte? É uma arte da penúria. Então, me parece aí que tem uma série de coisas que a gente realmente tem que pensar, né? Como é que a gente fomenta bons teatros? Eu não estou falando agora só dos edifícios, mas estou falando bons teatros nos lugares onde a gente mora, onde a gente atua. Como é que a gente faz isso? Porque público há. Público lá, não falta público. Né? E aquele público, o Gilberto Gil tem uma frase que eu acho linda. Aliás, não é uma frase, né? É um itam, ou então é um princípio filosófico, com certeza é. Ele diz assim, né? Que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Né? Então, é muito importante a gente não perder essa referência, que aquele público que está lá, às vezes, no interior de Campo Grande, no interior da Vila Kennedy, ele não quer ver somente o artista que está na televisão, ou que muitas vezes saiu da periferia e foi para a televisão. Que é isso mesmo, que é o lugar. E aí é isso, né, Fernando? Cada um vai construindo a sua carreira para poder, inclusive, devolver, né? Vou dar só um exemplo assim, de uma outra área que não tem a ver com teatro, né? Do Maxwell Alexander, né? O cara é um artista plástico, virou um artista plástico foda. O que o cara fez? Pegou o dinheiro dele agora e abriu um ateliê em São Cristóvão. E gratuito, não tem que pagar nada. A gente vai lá ver aquelas obras maravilhosas que estava outro dia em Paris, né? Então, a gente faz a carreira que a gente pode, quer, deseja, principalmente porque o que a gente tem que pensar é sobre esse lugar do desejo, né? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso sendo éticos e éticas, né? Sem precisar, né, trair-nos, né?
Aí lembrei até do Nelson Rodrigues, né? Perdoa-me por me traíres. Né? Então, como é que a gente faz isso? Isso é uma coisa. A outra coisa é pensar mesmo, né, sobre essa tua pergunta, né? Como é que foi para vocês? Por exemplo, eu fui alguém que fui educada vendo televisão. Então, uma menina nascida num bairro chamado Oswaldo Cruz, cheia de sonhos, de artista. Na minha casa não teve televisão até eu ter 9 anos de idade, não tinha televisão. Eu ficava, como todo mundo da rua, vendo televisão na casa do vizinho pelo muro. Então, tudo que eu sei eu posso dizer isso, tudo que eu sei de cinema eu não aprendi na escola, eu aprendi vendo televisão. Não é? Porque nesse tempo tinha, não tela quente, mas existia uma super tela. Passava Hitchcock, passava Orson Welles, passava todos os caras foda, né? Então, a gente aprendia a ver. Quando eu fui para o teatro, porque era a possibilidade, não, o cinema nunca foi uma possibilidade, primeiro, o teatro poderia, porque o teatro a gente faz assim, né? Qual era o sonho? Eu estou tentando responder à sua pergunta. Como é que foi para mim essa relação com o audiovisual? Desde sempre. Porque o olhar periférico, ele é um olhar formatado pelo audiovisual desde sempre. A gente vê televisão desde que nasce. É dessa maneira. Né? Então, na hora de fazer teatro, essas coisas vão se juntando. Não ainda tecnicamente como o trabalho do Fernando, Setaniano e outros, da Cristiane, Jataíra. Não é assim, é de outra maneira. Mas vou dizer, eu desconfio que não seja pior. É de uma outra maneira. São formas de olhar. E aí, com essas formas de olhar, a gente vai construindo linguagem. Porque o problema está na linguagem. É por isso que o trabalho dele é tão lindo. Se você olha ali, tem linguagem, né? Então, o que a gente tem que começar a pensar é como fazer linguagem. Né? Em resumo, para te responder, seria isso. Desde o início, para mim, quando eu me tornei autoral, porque eu trabalhei muito nas peças, tanto dançando quanto fazendo teatro como atriz, nas peças que ou eu fazia audição, ou então alguém me via em algum lugar e me convidava. A primeira peça profissional que eu fiz, um ator chamado Clemente Viscaíno me viu fazendo teatro na rua, por coincidência, em Marechal Hermes, naquela praça, né? Ele estava fazendo uma peça com Domingos de Oliveira e ele disse, Domingos, eu vi uma moça hoje que acho que ela cabe bem para o personagem. E aí ele me convidou. Olha só, você não quer? Entende? Então, essa foi assim. Fui me tornando autoral. Quando eu me tornei autoral, de fato, a primeira coisa que eu pensei, eu vou juntar teatro com cinema, porque eram as coisas que eu podia fazer. Que estava na minha cabeça. Você está entendendo? Então, vem lá de longe, desse olhar periférico, uma maneira de olhar, e a partir daí a gente vai para uma escola, vai para um encontro desse, porque quando eu vejo um filme desse, o que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo, galera. Como é que eu vou botar essas cadeiras? Como foi o olhar do... Eu já começo a pensar como o Fernando olhou isso, com aquela equipe maravilhosa. O que a Debinha fez? Como é que a Debinha conduziu a Camila? Ou como a Camila conduziu a Debinha? Entende? Como é que foi esse encontro? Quando a gente vai ver alguma coisa, a gente está dialogando, é uma conversa entre olhares. É assim que a gente aprende. Então, tentei responder e foi isso. Uau. Alguém quer falar algo? Bem, eu sou o Logan, sou aluno da Martins Pena.
e fiquei refletindo um pouco sobre essa questão da linguagem, né? Eu lembro que foi um grande questionamento de vários amigos, atores, alguns autores, diretores como eu, que acusaram a gente que estava fazendo teatro num formato audiovisual de não estar fazendo teatro durante a pandemia. Foi um grande questionamento. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei sobre isso foi quando eu ia me inscrever para um festival de teatro, muito antes da pandemia, e a atriz que estava comigo fazendo uma cena não ia poder ir lá na banca defender e a gente ia ter que filmar. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar o pouquinho que eu tinha de dinheiro guardado e comprar um gravador de áudio. Porque eu já tinha feito alguns trabalhos, falei, cara, pode ter a pior das imagens, mas o som tem que estar bom. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia, foi tentar se adaptar essa linguagem para o audiovisual, né? Mas eu queria fazer esse parênteses do acesso mais uma vez, né? Porque eu acho que isso democratizou, né? Chegou novamente em outros lugares, mas a gente continua passando por esse... Existem uns degraus nessa história, né? A gente mais uma vez está aqui, teve gente que gostaria de estar aqui e não poderia por causa do horário, porque mesmo tendo transporte, vai chegar o transporte até outro lugar, não vai conseguir esse acesso, né? Mas aí eu queria entender, vocês têm essa sensação real de que há produções de teatro, mesmo linguando a linguagem, elas ainda são entendidas como teatro, apesar de estar no formato audiovisual? Olha, eu acho que assim, essa questão que colocaram para você, né, e para muita gente, né, você não está fazendo teatro, isso vai existir sempre, né? Enfim, não tem muito como você entrar na cabeça das pessoas. Eu acho que importa o que cada um está sentindo que está fazendo. Eu tenho completa tranquilidade de que a gente fez teatro ali, que aquilo é teatro. O tempo dos atores foi o que, para mim, o que importa nesse trabalho é a respiração do Nanini e da Camila. Eles conduzem o filme, né? O resto a gente vai adornando, vai trocando, né? Vou aproveitando a criatividade da equipe, que era incrível realmente, é uma equipe dos sonhos, que eu só consegui porque estava no meio da pandemia. Mas eu fiz teatro, assim, isso para mim é teatro. A gente abriu mão a gente não tem elementos que são muito comuns no cinema, que são as coisas concretas, né? De ter um carro, uma jarra. Isso tudo a gente foi abrindo mão justamente porque no teatro você sugere que o público imagine, que você não pode colocar tudo ali, né? Diferente do cinema que você pode. Você vai lá, tem produção de objetos no cinema, né? No teatro você não tem isso. Você tem uma cenografia. Então, quando eu conversei com o Gringo Cardia, eu pedi para ele que a gente fizesse uma instalação. Eu queria que tudo ali fosse o mais solto possível dentro daquela caixa. Porque a gente pensa assim, teatro é uma caixa vazia que você vai lá e coloca teu sonho. O estúdio é a mesma coisa, é uma caixa vazia que você vai colocar teu sonho. Então a gente quis fazer isso, a gente quis deixar tudo muito na cabeça dos personagens e trazer junto. E a opção também da câmera invadir eles o tempo todo, né? Tem dois momentos, né? Tem um momento que é eles ali sentados, o início, depois que a câmera começa a participar junto com eles. E a gente teve digamos assim, esse cuidado. Eu fiquei, durante a pandemia, muito tempo trabalhando o texto e tentando chegar nessa linguagem. Tive a colaboração de um rapaz de teatro chamado Bernardo Dugin, que é um ator, que é diretor também, foi muito tempo assistente da Zura Berdichevski, que me ajudou muito. E esses pares, assim, José Almino, que é um autor poeta que nos ajudou na dramaturgia, a experiência da Camila do Nanini, mas a gente sempre esteve ali com o teatro. Então, assim, eu tenho consciência de que é teatro, assim. Eu vejo depoimentos de pessoas que assistem que falam que realmente que o teatro não saiu, não foi embora, está ali. Então... Alguém mais tem alguma coisa? Não? Eu. Marco? Então o microfone. Eu estou ouvindo aqui o debate, que não é debate, né? Um bate-papo. Uma conversa. Senão não gravo, vai pra gravação. Não, mas deixa pra lá. Eu estou vendo o debate e eu identifico muito com vocês, porque eu fui como vocês. Eu faço quase 60 anos
essa profissão. Então, o que eu estou vendo aqui é que é tudo muito difícil, mas a gente tem que montar a expressão da gente. Vocês são um grupo, vocês têm a felicidade de estar numa escola. Ali vocês devem se juntar, acredito eu, e formar um grupo com visão e também empresarial, porque o artista hoje também é empresário. Então, tem muita gente no mundo e a gente tem que aparecer de algum jeito para a situação econômica e criar possibilidades, criar motivações, criar caminhos para chegar até lá. Chega com um grupo tal, assim, não chega lá com uma proposta boa. É isso que faz na sala de ensaio, faz na escola. É muito importante que vocês tenham uma personalidade e que vocês mostrem o que vocês querem fazer e assumam isso e irem em frente, que vai dar certo. Só queria falar isso.